A paz de Deus, irmãos. Bom, agora nós vamos falar sobre obra de Deus. Tem alguns irmãos nossos da congregação que se ejacta, dizendo que a sua denominação é a obra de Deus. Aí citam ali alguns costumes, algumas regras, alguns dogmas, algumas doutrinas para poder dar ênfase a isso, para poder dar peso a isso, dizendo, não, aqui é a obra de Deus. Mas eu vou mostrar para todos nós que estamos, para quem está assistindo o vídeo, o que é a obra de Deus aqui, na Bíblia. Eu gosto de pegar pontos literais, para a gente entender com mais clareza. A obra de Deus, meus queridos irmãos, e Jesus faz um comentário sobre o que é a obra de Deus, e aí depois eu vou ler e depois vamos fazer um comentário sobre essa tese que se tem hoje em dia de que a minha igreja é a obra de Deus, o outro fala a minha é a obra de Deus, e fica nesse puxa-puxa aí, e será que é isso mesmo a obra de Deus? Será? Então vamos ver. Evangelho segundo São João, no capítulo 6, no verso 28, está dizendo assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Querido irmão, Jesus acaba de dizer, a obra de Deus é crer em Cristo, é crer naquele a quem ele enviou. Sabe o que é a obra de Deus? A obra de Deus é a conversão que ele fez na sua vida. A obra de Deus é ele ter entrado no seu coração. A obra de Deus é ter mostrado para você que existe uma salvação. A obra de Deus é mostrar para você que você era pecador e necessário obedecer à palavra de Deus para que você pudesse, um dia que você morresse, você morrer com esperança de gozar um país perfeito, que é lá na glória de Deus. Essa é a obra de Deus. Jesus veio fazer a obra de Deus. O que era a obra de Deus? Buscar os filhos perdidos, resgatar aqueles que não tinham esperança, que não tinham salvação. Esperança e salvação. É isso que é a obra de Deus. Agora, se você não busca os perdidos, se você não evangeliza, se você não trabalha na obra de Deus, aliás, se você não faz essas coisas, você não trabalha na obra de Deus. A Congregação Cristã no Brasil e todas as outras demais igrejas são denominações e obras dos homens, a qual Deus coopera. Deus abençoa para que essas obras aconteçam. Mas não foi Deus quem foi no cartório registrar a denominação e colocar nela um CNPJ. Não, a obra de Deus vai muito além do que uma instituição religiosa e regras doutrinárias. A obra de Deus é o Espírito Santo compungindo o nosso coração a ter compaixão do próximo. É o Espírito Santo nos emotivando a falar de Cristo, para o resgate das almas que estão perdidas. Isso é obra de Deus, meu irmão. Obra de Deus não é você se fechar dentro de uma denominação e se achar superior aos outros ou aos demais. Isso não é obra de Deus. Os fariseus, eles eram considerados os únicos, os melhores, o povo eleito, aqueles que tinham a verdadeira interpretação bíblica e ignoravam o próximo, não se preocupava com os outros judeus que estavam se perdendo. E o Senhor Jesus disse, isso aí não é a obra de Deus. Vocês parecem ser muito crente. Tem aparência de um crente irrepreensível, vocês se vestem como tem que se vestir, mas o seu comportamento é outro. O seu comportamento não é digno daqueles que fazem a obra de Deus. Por isso Deus mandou Jesus. Obra de Deus, irmãos, é ter compaixão do próximo, caridade, misericórdia. Isso é obra de Deus. E evangelizar, para que o número dos escolhidos sejam completos. E assim o Senhor possa vir buscar a sua igreja. Se você não faz essas coisas, se você não perdoa, se você não tem compaixão, se você não busca as almas perdidas, se você não evangeliza o Cristo, você não está na obra de Deus, você não vive a obra de Deus. Deus que abençoa.